Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua noite, essa sexta-feira. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Estou mais uma vez, através das redes sociais, para levar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, de esperança para a sua vida nesta noite. Desde agora convido você a acompanhar comigo, assistir essa transmissão e também, se você puder compartilhar, porque eu tenho certeza que tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Quero desejar desde agora a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs aqui na cidade de Sumé, também na cidade do Congo. E nesse sábado nós estaremos lá para a honra e glória do Senhor Jesus, se assim for a permissão do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmã Edna, que Deus abençoe a sua casa desde agora em nome de Jesus. Todo espírito de tribulação que vos cerca, tanto a sua casa e a sua família, que o Senhor venha fazer justiça em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus esteja sobre nós. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, o ser humano cada dia mais complicado, cada dia mais insensível às coisas de Deus, às coisas do Senhor, cada dia mais insensível à palavra de Deus, não querem arrepender-se, não querem mudar, não querem a transformação. E eu estou com a Bíblia aberta no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, versículo 57. Se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 57, eu quero falar um pouco acerca daqueles que querem seguir Jesus. Eu quero trazer para você, à luz das Escrituras, o que significa seguir Cristo, o que significa seguir Jesus. Porque muitos estão seguindo a Jesus só por falar, só por dizer, mas na hora das provações, na hora das dificuldades, essas pessoas elas não suportam, elas não aguentam. Provações e tentações virá sobre a vida de todos aqueles que dêem sim para Jesus. Todo aquele que aceita sim a Jesus. Porque aceitar a Jesus é aceitar uma mudança, é aceitar uma transformação, é aceitar uma expectativa de vida eterna. Sabe, porque a própria palavra nos ensina que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos mais do que miseráveis. Então a nossa tendência a conhecer a verdade, a conhecer a salvação, o nosso objetivo é chegar até Cristo e de Cristo chegar até Deus e assim habitar com o Senhor. Então desde agora, você que ainda não é crente, você que ainda não é convertido, mas sente o desejo de conhecer a palavra de Deus, sente a vontade de congregar, de estar num lugar onde se escute a palavra de Deus, aonde o amor seja praticado, eu quero convidar você, tá bom? Quero fazer esse convite para você nesse domingo, às 7 horas da noite. Também nós teremos um momento de oração, tá bom? Às 9 horas da manhã, aqui na Igreja Cristã Promessas de Deus, nesse domingo, 9 horas da manhã, um momento de oração. E à noite, 7 horas da noite, nós teremos a palavra de Deus, um culto de adoração ao nosso Deus, aonde nós nos prostramos, nos rendemos mais, aonde nos reunimos mais para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu quero falar, meus queridos amados, sobre a vida daqueles que querem seguir Jesus. Será que é tão simples assim a gente seguir a Cristo? Será que é tão fácil a gente dizer sim para Jesus?
né? As consequências de tudo isso que vem sobre nossa vida, as mudanças que vai chegar na nossa vida, né? O olhar daquelas pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, os nossos próprios parentes, vamos dizer assim, ele começa a olhar diferente para você, ele começa muitas às vezes te rejeitar, muitas às vezes criticar você, falar mal de você. Então aceitar a Jesus é enxergar que todos aqueles que estão à nossa volta, que dizia nos amar, que dizia nos querer bem, a gente começa a ver que são eles aqueles que mais nos odiavam, que mais queriam o nosso mal. Porque é muito fácil a gente estar perto de alguém quando as coisas estão bem, quando não está faltando dinheiro, quando não está faltando nada, mas quando aquela pessoa está passando uma provação, é aí onde a gente vê quem realmente são as pessoas à nossa volta. E Jesus, no capítulo 9 de Lucas, no versículo 57, diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde queres que fores. E disse-lhe Jesus, preste atenção: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeira dificuldade, que aqueles que querem seguir a Jesus, eles não têm lugar certo, eles não têm lugar próprio, apropriado, não, eles não têm. O próprio Senhor, ele diz para esta pessoa que queria seguir ele: olha, vai ser difícil, você vai abrir mão de tudo e eu não tenho casa, eu não tenho lugar certo para ficar não. Você vai ter que me acompanhar nos desertos, você vai ter que me acompanhar nas aldeias, você vai ter que sofrer escárnios comigo, você vai ter que sofrer as injúrias, as defamações comigo. Então você quer me seguir? Primeiro ponto, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo para ele. E a gente vê que isso é verdade. Isso é verdade. Porque mais adiante, mais um questiona e diz assim: e disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Aqui a gente vê uma das maiores provações da nossa vida. Quando nós dizemos sim para Jesus, será que nós estamos dispostos a ouvir os seus ensinamentos, a ouvir ele dizer: olha, siga-me, não te preocupa com nada, deixa as coisas como estão, deixa o ímpio como o ímpio está, mas segue-me, porque alguém chegou para ele e disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. Aquele cara, aquele rapaz, ele tinha recebido a notícia do falecimento do seu pai, né? Só que Jesus chamou ele: segue-me. Aí ele falou: Senhor, eu vou, mas deixa eu primeiro sepultar meu pai. Qual foi a resposta de Jesus? Mas Jesus lhe observou e disse: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso é muito profundo. Quem quer seguir a Cristo tem que estar preparado para qualquer situação na vida dele, para qualquer deserto, para qualquer sofrimento. Quem quer seguir a Cristo não abre mão da caminhada, da jornada pelas coisas desta vida. Eu vejo que muitos estão se desviando do seu objetivo por causa das preocupações desta vida.
por causa das situações dessa vida. O nosso prazer, a nossa alegria não é mais viver neste mundo. O nosso prazer não é mais as pessoas à nossa volta. O nosso prazer de viver agora é Cristo, tanto agora vivo como morto. É tudo para a glória dele. Se eu vivo é para ele, e se eu morro é por ele. Está escrito na palavra de Deus. E uma das mensagens que ele também falou acerca dos últimos tempos, também no livro de Lucas, eu creio que no capítulo 20, livro de Lucas, eu quero ler aqui para você, o livro de Lucas fala sobre a vinda do Senhor. Deixa eu só confirmar aqui o versículo. Lucas capítulo 21, versículo 34, se você abrir a sua Bíblia, olha o que Jesus está dizendo nesse sermão profético, nessa profecia para os nossos dias, para os nossos tempos. E olhai por vós mesmos, Lucas 21, versículo 34, e olhai por vós mesmos, para que não vos aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, meus amados, meus irmãos, vamos despertar. Para que foi que nós confessamos a Cristo na nossa vida? Não confessamos a Cristo para estar sofrendo por aqueles que não querem Cristo. Nós confessamos a Cristo para viver a vida de Cristo e abençoar aqueles que querem. E deixar que Deus cuide da vida daqueles que não querem nada. E nós temos que cuidar da nossa vida para que o nosso coração não se carregue com as preocupações dessa vida, nem com as glutonarias, nem com os desejos, nem com a embriaguez. Então, se a gente não observar, o nosso objetivo como cristão não é mais agradar a nós mesmos. Nós queremos uma vida perfeita aqui nessa terra e a gente não vai ter. A gente não vai ter uma vida perfeita, sabe? Deixa eu te falar algo. Para quem prega o Evangelho, para quem está à frente de um trabalho, para quem cuida de pessoas, que tenta orientar pessoas, a gente sofre muito, porque a nossa visão é diferente da visão de um membro. A visão de quem prega o Evangelho, a visão de quem anuncia a palavra de Deus, é uma visão diferente daquele que está congregando, daquele que está chegando. E quando a gente tenta alertar para a pessoa, olha para Jesus, olha para Cristo, não olha para as coisas desta vida, o teu coração vai se carregar de glutonaria, não se preocupa com nada não, olha para Cristo, porque o próprio Salmo, eu acredito que um dos salmos que muitos leem, é o Salmo quando se diz assim: se o Senhor não guardar a vossa cidade, em vão guarda aqueles que trabalham, os sentinelas, em vão trabalham. Então, meus amados, quando alguém decide seguir a Cristo, é Cristo. Pode ter problema dentro de casa, pode ter problema na família, pode ter situações na saúde, pode ter o que for, mas ele aceitou Cristo. Quando Jesus disse essa palavra para esse rapaz, para esse jovem: olha, deixa os mortos sepultar os mortos e me segue a mim. Esta palavra é dura. Por quê? Porque Jesus estava dizendo para ele, olha, o mais importante não é aquele que morreu, o mais importante é você me seguir. O que importa para você agora é você estar no meu caminho, não é aquele que partiu. E ainda mais, outro disse assim, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha o que esse daqui falou.
eu te seguirei. Eu vejo pessoas deixando de congregar por causa de parente, por causa de amigo, por causa de familiares, por causa que A não gosta, por causa que B não gosta. Você nunca se converteu, você nunca aceitou a Cristo. Porque eu não abro mão de um momento na casa do Senhor, de um momento. Por isso que eu estou aqui sozinho. Estou aqui sozinho, a igreja está aberta. Eu estou porque eu amo. Eu estou porque eu quero viver a minha vida assim. Viver a minha vida assim. Porque se eu ficar me preocupando com as coisas dessa vida, eu não vou seguir a Cristo. Eu não vou, tem muitos problemas, tem muitas situações, tem muitas coisas acontecendo à nossa volta, na nossa casa, na nossa família. Isso acontece na minha, acontece na sua, mas o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Jesus. Se não for Jesus, eu não vou vencer nessa vida. Eu não vou vencer. Esse chegou para Jesus e disse: Senhor, eu quero despedir primeiro da nossa casa, da minha casa, deixa eu ir. Vamos ver qual foi a resposta de Jesus. E Jesus disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que maravilha. Ninguém que diz assim: Jesus, eu quero te seguir, e depois olha para trás e abre mão do arado, abre mão da responsabilidade espiritual, abre mão de carregar a sua cruz. Nós temos que ter esse compromisso. Se você não tem compromisso com a fé, com Jesus, com a palavra de Deus, como é que você vai ser cidadão dos céus? Como é que você vai entrar no reino dos céus? Porque a própria palavra diz, deixa eu localizar aqui no livro de Mateus, eu creio que o capítulo 11, deixa eu só confirmar, espero que você esteja compreendendo. Glória a Deus, aleluia. Muitos naqueles dias chegaram até Jesus, questionando o Senhor. Só para confirmar aqui, Jesus disse no livro de Mateus que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará no reino dos céus. Então não basta simplesmente nós dizermos Senhor, Senhor, e não fazer a sua vontade. Quer seguir a Cristo? Quer ser abençoado por Ele? Quer ver a tua vida verdadeiramente se transformar? Quer ver a tua casa? Existe uma promessa. O que eu vou dizer agora não é palavras de homem. Existe uma promessa, existe uma palavra profética que o apóstolo Paulo disse a um carcereiro: aceita o Senhor Jesus. Quando ele disse aceita o Senhor Jesus, ele está dizendo vive Jesus, queira Jesus na tua vida e será salvo tu e tua casa. Agora, esse querer Jesus, esse aceitar Jesus, é aceitá-lo, cuidar da sua fé e orar por aquele que vos persegue, não odiar aquele que vos persegue, mas orar por ele, sabe? Orar pela sua casa, orar pela sua família. Você sabe muito bem que um dos primeiros mandamentos da palavra de Deus é amar o Senhor, vosso Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de toda a tua fé. Amar ao Senhor vosso Deus. Se você tem Jesus como vosso Salvador, como vosso Senhor, você tem que amar acima de tudo, acima das tuas preocupações, acima das tuas aflições, acima das tuas angústias. Eu sei que isso não é fácil.
Se eu estou falando para vocês hoje, é porque eu aprendi. Se eu estou te falando, é porque eu vivo isso. Porque motivo para odiar até teria, mas eu procuro amar, procuro orar, porque eu sei que quando a gente entrega nas mãos do Senhor e confia nele, não adianta a gente estar alimentando raiva, desgosto, ódio no nosso coração, porque Deus não se agrada. Deus não se agrada. Agora, esse chegou até Jesus e pediu para ele se despedir. Senhor, eu quero me despedir dos da minha casa, né? Aí Jesus respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino dos céus. Se você já colocou a mão no arado, olha o que essa palavra está dizendo. Isso não é invenção minha. Você pode abrir a sua Bíblia. Se você acredita na palavra de Deus, se você é uma pessoa que acredita na palavra do Senhor, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 62, e tu verás. E Jesus disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino dos céus. Não entra. Não entra. Aí tem muitos pregando hoje palavras de facilidade, que uma vez salvo, salvo para sempre. Por causa disso, as igrejas estão da forma que está, fria. Pessoas que não lutam mais pela fé porque já está salvo mesmo. Não importa o que vai acontecer com ela. Pessoas que não se consagram mais, pessoas que não jejuam mais, pessoas que não vivem mais o Evangelho de Jesus Cristo, pessoas que se entregaram à pobreza espiritual e estão vivendo em uma caverna escura, espiritualmente falando, sem expectativa, na dúvida, com o coração duvidoso: será que eu vou ser salvo ou não? Não estou indo mais para a igreja, não estou mais vivendo a palavra de Deus, não estou mais servindo a Cristo, vivendo em uma dúvida. E a palavra de Deus nos ensina que na dúvida Deus não opera, na incredulidade Deus não opera. Sabe, você está passando por um problema na tua vida, na tua casa, na tua família. Esse problema, esse deserto que você está enfrentando, é para que você saiba que você é pequeno, que você é necessitado do Senhor, que você não pode largar a mão da presença de Deus por nada, porque o nosso tempo aqui, ele é imprevisível. Não importa mais o que as pessoas dizem, o que as pessoas vão falar, o que elas vão planejar contra a tua vida. Confia no Senhor, porque todo laço do inimigo lançado sobre vós, o Senhor te livrará. Está escrito na sua palavra. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que crer na palavra de Deus, nós temos que insistir, sabe, porque se a gente não persiste, se a gente não luta pela nossa fé, quem é que vai lutar? Quem é que vai lutar? Talvez tenha pessoas agora em casa, pessoas que não congregam mais, pessoas que estão sem força, não tem mais ânimo, aquele prazer de congregar. Isso chama-se uma morte espiritual. Mesmo depois de conhecer a verdade, mesmo depois de sabendo, descer as águas, recebendo o Espírito Santo, mas ele não alimentou aquela chama, o azeite não foi suficiente, as coisas desta vida, as preocupações com as coisas dessa vida, acabou tirando esta pessoa da casa do Senhor. Mas Cristo está dizendo para você nesta noite: meu filho, olha o que diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4 e 5. Diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. É o que Deus tem contra você. É que você abandonou o primeiro amor. É que você abandonou a Cristo. O primeiro amor da sua vida foi Cristo. Que foi Ele quem te amou primeiro. Não foi as pessoas, não foi o mundo. Então Ele tem contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Aí Ele vai e diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, meus amados, vamos observar, a nossa vida com Cristo é um compromisso vitalício. A nossa estadia na casa do Senhor é um compromisso real, verdadeiro. Quero saudar nosso irmão Zé Pinheiro, que está nos assistindo, nosso irmão João Filho, que Deus abençoe, aí no estado de São Paulo, não é isso? A paz do Senhor Jesus. Então Jesus, revelando para o apóstolo Pedro, na carta à igreja em Éfeso, Jesus estava revelando para o apóstolo João que contra aquela igreja ele tinha isso, porque eles deixaram o primeiro amor. Eles deixaram de servir a Cristo como nos primeiros dias. Sabe, quando tu aceitasse a Cristo, quantas vezes tu ia na igreja? Meu Deus do céu! Quantas vezes tu estava na casa do Senhor, campanha sobre campanha, oração sobre oração? Quantas vezes tu congregava? Quantas vezes tu buscava com amor no coração, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado? Mas as coisas desta vida, as preocupações, as aflições, as angústias, foi fazendo com que você ficasse sobrecarregado e tu não observou. E foi se acomodando, começou a faltar um, começou a faltar dois, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, de repente a vela apagou, a chama apagou, o azeite acabou nesta pessoa e o Espírito Santo não mais está aceso. Só que Jesus está dizendo: olha, lembra-te. Eu não sei para quem é esta palavra desta noite, mas Deus está mandando dizer para você, meu irmão. Lembra-te de onde caíste. Você se lembra onde foi que você caiu, onde foi que você errou? Será que você tem esta lembrança? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, meu irmão. Deus está chamando você nesta noite. Jesus Cristo está pronto para te perdoar. Ele está dizendo: lembra, se arrepende de onde você caiu. Sabe por quê? E pratica as primeiras obras, aquelas obras de amor, de caridade, de fidelidade, sabe, de bondade, de paixão por Cristo, pelo Evangelho, de amar o próximo, de estar junto com o próximo, de congregar. O primeiro amor, a igreja é um corpo cheio de membros. Então nós temos que observar as Escrituras. Nós temos que observar se nós estamos vivendo o primeiro amor. Principalmente, os dias é mais complicado e é muito mais difícil o Evangelho para as pessoas aqui no Nordeste. Para as pessoas no Nordeste. Por quê? Porque o povo nordestino, eu sou nordestino, eu sou sertanejo, eu conheço bem a cultura. Ele é um povo muito cultural, gosta muito de viver as culturas, gosta muito de viver
as coisas que a sua região oferece, né? Quero também saudar a Silvana, que Deus abençoe, minha irmã, a sua vida, a sua casa, tá bom? Eu sei da sua luta, minha filha. Nós estaremos em oração para que você tenha a sua vitória, em nome de Jesus. Então, por ter esta cultura de festividade, sabe, de farrista, porque o povo nordestino é um povo que gosta. E para a gente seguir a Cristo, nós temos que entender que servir as coisas do mundo e servir a Cristo não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas Jesus está dizendo nesta noite que brevemente a ti virei, ele virá, ele virá. E ele disse: tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não se arrepender. Então, o problema que você está vivendo, a luta que você está enfrentando, você tem que compreender que somente Deus pode resolver essa situação. Mas para isso, você tem que praticar o amor a Ele. Você tem que praticar a sua fidelidade para Ele. Ele é o Senhor da sua alma, Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua casa, da sua família. Enquanto você não reconhecer isso, as coisas estarão difíceis para você. A situação estará difícil. Então, o que eu peço a você, até fala aqui no versículo 3 do capítulo 2 de Apocalipse: e sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quando a gente trabalha pelo nome do Senhor, pela verdade, pela palavra de Deus, e a gente não se cansa, não se fadiga, existe grandes vitórias, grandes conquistas na nossa vida. Grandes conquistas. Sabe, a maior luta hoje dentro de casa, ou é um filho rebelde, uma filha que não escuta pai e mãe, ou o marido na embriaguez, na desordem, ou a mulher, né? Muitas das vezes é o problema das drogas dentro de casa. Muitas das vezes é a traição, é a mentira, é o engano, a pessoa que não fala a verdade. E isso tem feito com que muitos venham se entristecer, entrar em desespero. Hoje é comum, as pessoas elas estão tão angustiadas com esta vida que estão entrando em depressão, estão na base de medicamento. Por quê? Porque elas não estão firmes espiritual. Ela não suporta as provações dessa vida. Não suporta. Então Jesus ele está falando para você nesta noite, no capítulo 3 do livro de Apocalipse, ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esta promessa Jesus fez para mim, para você, para todo aquele que nesta noite abriu o seu coração para Ele, que se arrepender dos seus pecados, que entregar a sua vida para Ele. Ele vai entrar na tua vida, na tua casa, na tua família. É Ele quem vai tirar tudo que está de errado. É Ele. Então confia no Senhor. Entrega a tua vida a Ele, entrega esta causa nas mãos do Senhor, esse problema nas mãos do Senhor, e tu verás a glória de Deus na tua vida. Tu verás que Deus nunca te abandonou, mas Ele deixou você viver a tua vida porque você não quis Ele. Quando a gente não quer Deus, Deus não obriga você a querer. Quando a gente não quer aceitar, Ele não obriga. Mas ele diz mais assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus. Existe outra promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida eterna, que está no meio do paraíso de Deus. Então nesta noite, a mensagem que eu deixo para você é essa: assista novamente com carinho, acompanhe a palavra de Deus, acompanhe,
tá bom? E eu quero reforçar amanhã, ali na cidade do Congo, estarei lá, e nesse domingo, tanto às 9 da manhã, estarei em um momento de oração aqui na igreja, 9 horas da manhã, como às 7 horas da noite, também nós temos aquele culto abençoado. Você é o nosso convidado todo especial. Tenho certeza que Deus tem uma palavra de bênção para você, né? Eu vi também que chegou nosso irmão Marinildo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, a você e toda a sua casa, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meus amados, meus irmãos, em nome de Jesus. Estarei em oração por vocês, estarei orando pela sua casa, pela sua família, orando por essa situação. Creia que Deus te dará a vitória, não te preocupa, tá certo? E entrega tudo nas mãos do Senhor e tu verás que Deus é Deus. Então que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.